Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Tem a Ver com Saúde. E hoje eu vou começar de uma maneira diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vocês sabem de onde vem essa contagem? Todo profissional da dança conhece essa contagem. E hoje eu estou aqui com ele, então, profissional da dança, diretor artístico e TEDx Speaker. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Otávio Mansur. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por esse começo sorridente com uma energia positiva. Ai, que maravilha. Eu gosto muito da parte da dança, eu fui uma bailarina também na minha infância. Fiz tanto balé quanto jazz, e isso ajudou muito na questão de disciplina e também ajudar a gente na parte aí de tempo, né? Então essa contagem acaba ajudando bastante, não tem como não lembrar um pouquinho aí da infância. Não, e sabe que você falando disso, existem pesquisas assim que mães, normalmente mãe, né, é a mulher que escolhe a arte, a dança para inscrever seu filho ou sua filha. Isso culturalmente. Então mães que têm filhas até 5 a 6 anos, quando vão matricular no balé, a última coisa que ela pensa é na dança. Sabe que as pessoas buscam disciplina. Igual quando bota uma criança na natação. Ah, meu filho faz natação. O pensamento que levou não foi na natação. Não foi a sobrevivência no mar, foi a saúde. Então, sempre tem o porquê leva e vem lá da raiz da frustração dessa faixa etária, dos acima de 30 e 40, que era muito proibido na época, né? Era muito mal visto algumas coisas. Então, as mães que não puderam fazer o balé que elas tanto tiveram vontade na infância, colocam hoje suas filhas para fazerem. Então tem um monte de coisa que desencadeia em torno disso que a gente vai poder falar. E Otávio Mansur, diga pra gente, como que a dança entrou na sua vida? Por que a dança? Quanto tempo nós temos? Temos 45 minutos. Eu vou tentar ser breve, mas olha que acaso que não foi tão por acaso. Eu tinha 13 anos e eu entrei numa academia para fazer musculação, acompanhando minha irmã, que tinha 11, que ela precisava fazer atividade física. Então eu fui um braço de estímulo. E eu tinha lá meu pezinho de 1 quilo, crente que ia ficar igual o Rambo. Você não deve ter idade, mas quem está em casa, de repente, sabe quem foi Rambo 1. Né? O Stallone ainda não era do tamanho que é nos Mercenários, né? Ele estava começando como eu. E eu fazendo meu pezinho, tinha uma parede imensa de vidro. E eu vi que nessa parede passou uma menina que devia ter uns 11 anos, que ela deu uma jogada de cabelo, nossos olhares se cruzaram e tudo ficou em câmera lenta. E eu falei, cara, a mulher da minha vida. Mas logo atrás dela veio o pai, e eu já voltei a focar no peso e ficava com o meu quilinho ali, e eu comecei a ver que toda terça e quinta às 3 da tarde, o pai dela levava essa menina para uma porta, e às 4 o pai estava na porta para buscar, dentro da academia. Eu sou descendente de árabe, então já ferveu meu sangue, desci na secretaria e falei, eu quero me matricular naquela porta, terça e quinta, 3 da tarde, porque o único lugar que o pai dela não estava era dentro daquela sala de aula. E aí chegou quinta-feira, eu matriculado, entrei na sala de aula, era uma aula de ginástica aeróbica de competição. Tinha umas 30 mulheres e só eu de homem, com 13 anos. Eu não entendia nada do que acontecia lá dentro. Mas eu sei que o pessoal ia pra lá, eu ia, o pessoal vinha pra cá, eu vinha, mas o meu amor estava lá dentro, então fazia muito sentido eu estar ali. Eu tinha muita vergonha nessa época, né? Eu falo que com 13 anos, nesta geração, existia uma palavra chamada vergonha. Né? Hoje em dia, com 13 anos, já tem famílias constituídas, carro na garagem, mudou o que era 13 anos há 30 anos, 40 anos atrás. E eu pensei, eu tenho que ficar bom nisso para chamar a atenção dessa menina. E eu comecei a fazer 3, 4, até 5 aulas por dia. Eu era matriculado em 2 academias. Onde aquele professor estava, eu estava. Nem ele entendia. Que ele saía de um lugar e ia no outro, eu já estava lá esperando ele para dar aula. E eu comecei a fazer. Depois de 3 meses, eu já estava muito bom naquilo e ainda não tinha dado oi para ela. Quando deu 3 meses, essa menina saiu da academia e eu não sei o nome dela até hoje. E é nessa hora que você que está em casa faz assim, Eu já estava esperando a próxima pergunta que eu ia colocar na pauta aqui. A terapia até hoje existe por conta disso. Você fala, você tem que se tratar. Mas o resultado foi que eu não fiquei triste. E aí que começa a história. Eu continuei acordando, quinta-feira muito feliz, porque às 3 da tarde eu ia ter aula de ginástica aeróbica.
O resultado disso é a energia e a frequência naquela sala de aula. Para quem acredita em física quântica, a gente também pode falar sobre isso. Aquilo me fazia tão bem que eu já dormia quarta-feira esperando a aula de quinta, porque quando aquele professor abria a porta, parecia aqueles mangás japoneses, sabe que tem aquelas faixas amarelas e laranja atrás do personagem? Eu chegava a tremer e falava, uau, cara, eu quero ser você. Eu quero fazer isso que você faz. Porque o que você faz está me fazendo tão bem que eu quero fazer esse bem para mais pessoas. Eu dormia feliz, porque ia até aeróbica. Eu não senti falta da menina. Resultado, de 13 para 14 anos, não por um acaso, esse cara era bicampeão mundial de ginástica aeróbica. Já vou falar o nome dele. Ele pediu para que eu substituísse a aula dele, porque ele foi no campeonato para os Estados Unidos. E eu lá com 13 anos entrei para dar aula, e eu não fui preocupado em o que eu ia ensinar. Eu fui preocupado com a frase que eu carrego até hoje. Eu queria que as pessoas sentissem o que eu senti. Então a minha vida foi pautada em cima disso. Que até hoje, 34 anos depois, ampliou um pouco o leque dos meus fazeres, mas continua com esse mesmo princípio. Tudo que eu faço, eu quero que as pessoas sintam o que eu senti na minha primeira aula de ginástica aeróbica. Esse cara foi o meu mentor a vida inteira e é hoje ainda o meu melhor amigo, e é o Rony Ferreira, treinador da ginástica artística brasileira, coreógrafo da Daiane dos Santos, brasileirinho, Rebeca Andrade, com baile de favela, bicampeão olímpico, agora 3 vezes campeão mundial, todas as atletas dele foram campeões, e ele é o cara por trás das meninas que, quando elas tinham 8 anos e o Brasil era 50º na ginástica olímpica, se chamava na época, ele recebia convites direto do Circo du Soleil para morar no Canadá. E eu tenho essas cartas até hoje, porque depois ele me dava. Falava, como é que você não vai para lá? Porque esse aqui é um salário obsceno. Dele, Otávio, eu tenho umas crianças aqui que um dia serão as campeões mundiais. Então eu aprendi, pelo exercício da prática, o que é você ter um propósito por algo muito maior do que você. Que legado você deixa. E esse cara, até hoje, eu olho para ele, e ontem eu falei com ele, e eu comecei a frase no telefone, que ele tá morando no Rio de Janeiro, Rony, eu ainda quero ser você. Então eu vim desse lugar, né, da ginástica aeróbica, depois eu tive a oportunidade de fazer um curso de arbitragem nos Estados Unidos, daí conheci o hip hop lá, voltei, isso aqui, comprei vinil do Run DMC, as pessoas em casa, alguns nem sabem o que é isso, mas era uma banda, então eu dava aula com vinil, inventei uns passinhos, e aí foi nascendo que tive a oportunidade de dar aula em muitos lugares, porque eu queria que mais pessoas sentissem o que eu senti. E aí apareceu em 1994 um festival de street dance. E um amigo meu que estava produzindo falou, Otávio, pega suas alunas e vem dançar. E como eu dava aula em muita academia, né, por natureza do ofício, eu tinha muitas alunas meninas. E aí eu reuni 35 meninas, e assim nasceu o Heartbeat, o primeiro grupo feminino de danças urbanas do Brasil, que ficou comigo durante 18 anos. E essa companhia foi campeã mundial, foi para Praga, foi para Miami, assim, foi um fenômeno na época. Os 37 primeiros campeonatos foram 35 primeiros lugares, e as meninas tinham de 13 a 15 anos. E aí começou um modelo de, como é que é isso, né? Porque eu tinha 17 anos, eu viajava para o mundo com as meninas que tinham 14. E aí que eu fui aprendendo muita coisa do que hoje eu trabalho com direção por conta disso, né? Gestão, organização, inteligência emocional, coisas que a gente foi aprendendo que naquela época não se falava, não tinha nomenclatura, mas que hoje, dentro do Fórum Mundial de Economia, são as habilidades mais buscadas nas empresas e que não são as habilidades que naturalmente se aprende numa escola ou uma universidade. É assim, ó, você aprende a dirigir com o carro andando. Acho que a diferença do que foi acontecendo comigo é que eu fui anotando e fui criando metodologias, eu sempre fui muito sistemático para algumas coisas, para entender como é que isso aconteceu, qual foi o processo, então eu sei daqui para frente o que eu preciso fazer para melhorar. Transformei isso em método e até hoje estou brincando disso. Ou seja, muitas vezes a gente imagina até que as coisas, né, podem acontecer por causa de um dom, e na verdade o seu foi totalmente o contrário, né? Foi simplesmente olhar para uma menina e lá dentro você percebeu de outra maneira. E falando dessa questão também, né, da inteligência emocional, tudo, a gente pode até citar o caso da Simone Biles nas últimas Olimpíadas, né? Ou seja, uma menina que tem o dom para isso, mas que faltou um pouquinho ali da parte emocional, psicológica. Então, completa pra gente um pouquinho falando disso também, porque isso tem
totalmente a ver com saúde. Muito, até saúde, e esse exercício de estar com esta companhia 18 anos, depois, né, tive outras companhias. Gestão de pessoas é hoje a habilidade que o mundo precisa. E gestão de pessoas é uma das ferramentas do modelo de inteligência emocional. Porque por mais que você esteja com uma pessoa, não sei se é casada, não namora ou não, mas enfim, você dorme e acorda com a mesma pessoa que nunca é a mesma pessoa de ontem. Então, a gente está atento a esse tipo de coisas, que nós somos mutantes, nós somos organismos, a gente espera que seja em evolução, por mais que eu conheça alguns involutivos, né, indo contra tudo e contra todos. Esse lugar da inteligência emocional está sendo mais falado por conta disso. O que aconteceu com a Simone, essa pressão externa de ter que ser ou parecer ser para alguém que não depende mais só dela. Ninguém está preparado para esse lugar, por mais que seja uma campeã olímpica. Então foi muito importante o que ela fez para chamar a atenção, que por mais que a pessoa tenha consciência, capacidade e até uma equalização da inteligência, ela não precisa provar nada para ninguém. Então, ela foi muito madura nessa parte também, né? Ela foi a mais de todas. Né, você imagina, estava envolvendo patrocínio, estava envolvendo uma parte econômica, estava envolvendo uma expectativa, e é esse lugar que começa a ser o primeiro abismo da depressão, né? Quando você está muito mais preocupado com o que os outros vão falar do que com a pessoa que você olha no espelho. A Lilian Miranda, que é a embaixadora do Mãos Sem Fronteira aqui no Brasil, muito amiga minha, ela teve um caso muito profundo de depressão, teve esse resgate pela meditação, e ela fala assim, que a maior guerra que existe no planeta não é a que está acontecendo nem agora, lá na Palestina, nem o que teve na Rússia. A maior guerra está dentro da tua cabeça. É você contra você. São as pessoas não conseguirem se olhar no espelho, não conseguir assumir algumas coisas, porque ela sempre está querendo parecer ser. Então, esse lugar principalmente depois do advento da internet e das redes sociais, o que é uma rede social hoje? É uma hierarquia social, não é uma rede, é uma hierarquia. Você sempre quer parecer estar melhor do que alguém em algum momento. Toda publicação tua é endereçada para alguém. Todo mundo tem aquela foto assim do pé na praia, com o mar no fundo, e você bota, nossa, que dia lindo. E você pensa, e você está trabalhando. Porque a gente é ruim por dentro. Né? A gente tá no show lá da Joss Stone, do Alok, tira assim, nossa, tá uma delícia aqui. E você pensa e não escreve. E você não tá. Eu tô. Toda foto publicada assim é eu tô e você não tá. Eu tô mais feliz e você não tá. Por mais que a pessoa não queira assumir isso. Toda vez que você publica este modelo mental, você quer criar uma posição social. A gente sempre, por isso que a gente só publica os grandes fatos, os grandes restaurantes, as grandes viagens. E não a cabeça que chora no travesseiro e nem a vergonha que você tem de se olhar no espelho. E esse lugar, hoje, está sendo plantado, que vai ser colhido pelas crianças e adolescentes daqui 10 anos. Que é o que me preocupa hoje. Então aí a gente retorna para a arte, né, que foi o início dessa pergunta. Este lugar sinestésico de você ter que estar num grupo, que você entende que não interessa se você foi muito bem hoje. Se 10 pessoas do grupo não foram, o resultado não foi bom. Mas a culpa não foi sua. A culpa não é de ninguém. É um estado. E aí a gente aprende a separar o ser do estar. Né? Você elogia o ser e você critica o estar. Eu tenho uma filha de 11 anos que eu toda hora me policio muito. Às vezes eu entro naquele quarto dela que eu não sei nem cadê a cama. Aí eu tenho que, filha, esse quarto está muito bagunçado. Você é organizada. Mas o que aconteceu aqui? O quarto está. Eu não chego para ela e falo, você é uma bagunçada. Você é uma desorganizada. Então, a gente vai aprendendo pequenas coisas nesse convívio de grupo que você sabe que você não pode agredir o estado de ser da pessoa. Você não é ruim. Todos somos bons. Essa fatia de tempo é um estado momentâneo que eu tenho como resolver. Sabe, a palavra problema eu não uso. Assim, problema para mim é o que não tem solução. O resto tudo é situação. Então o que aconteceu? Como é que a gente pode resolver? E isso não tem no mundo nenhum lugar que ensine. Você conviver 18 anos num grupo de 35 pessoas. No meu caso, 35 meninas que estavam passando da pré-adolescência para a adolescência. Que tem ciclos diferentes dos homens.
que tem estados de energia emocionais diferentes, e como lidar com tudo isso dentro da cidade ou em outro país, numa convivência de ficar 7 dias fora, com uma responsabilidade muito grande. Então, este lugar é uma prática que todo mundo tem que passar. Né? A minha filha, eu falo muito, você tem que praticar agora um esporte. Dela, eu quero jogar tênis. Eu falei, não, vai fazer vôlei. Para entender bem isso, você vai jogar muito bem num dia, vai ser o melhor dia da tua vida, mas teu time vai perder. E aí, como é que a gente lida com isso? Num dia você vai estar muito mal e o time pode ganhar. Então, ó, esse é o mundo real, de pessoas entenderem e apoiarem pessoas. Porque senão a gente vai cada vez mais o meu sucesso, a palavra eu. É muito engraçado em rodas de amigos você escutar em primeira pessoa. Eu, meu. Não existe o plural. E aí a gente fala de sociedade, a gente fala em democracia. Democracia que eu não aceito a tua opinião, né? A tua diferente, você é contra. Então a gente está num mundo cheio de lentes e com uma vista turva que falta resguardar, e aí volta a importância da meditação para você parar e tentar esvaziar um pouco. A gente não consegue numa meditação parar de pensar. Isso é impossível. Numa meditação de 5 minutos, você vai ficar 2, 3 segundos, assim, um lapso de tempo sem pensar em nada. Em 5 minutos. Mas ali você consegue organizar o que é importante, o que eu preciso pensar agora e o que eu não preciso pensar agora. Então eu vou parar, vem a minha agenda inteira da semana. Não, agora não vai. Agora não vai. E quando você começa a entender isso, de priorizar o estar, você começa a controlar a ansiedade. Aí a gente volta na Simone, que foi o início dessa pauta aqui. E se a gente fosse falar, então, Otávio, né, falando, por exemplo, assim, envolvendo, né, a questão da dança, uma atividade física em si, a gente sabe que ela tem esses benefícios fisiológicos no corpo, né, na questão do movimento. Mas linkando com o que você falou, então a gente tem mente sã e corpo são também. Se você fosse falar da dança, da arte, quais seriam os benefícios fisiológicos na parte corporal para a nossa saúde? Nossa, aumento de estado de vigília, de alerta, você aumenta a tua capacidade vascular, pulmonar, respiratória, o teu fluxo sanguíneo no cérebro, né? A gente tem estados mentais, emocionais e fisiológicos. Então, desde respostas rápidas, alternativas, toda a velocidade de processo químico, né? A liberação de endorfina, então tem todo esse processo hormonal que a gente passa e produz, e se o teu corpo não está bem, o corpo é reflexo da mente. Hoje a gente vê pessoas caminhando no shopping que é muito fácil, assim, depois de olhar treinado, primeiro, até hoje, eu ando em shopping, se tem alguém andando na minha frente, eu já falo, olha, escoliose ali, pronação do pé, vai ter problema no quadril, e daqui 5 anos vai dar no teu ombro. Não tem saída, porque já está assim. Só que isso tudo é um desequilíbrio do modelo de vida. E esse modelo de vida é o que ela come, é o que ela bebe, é o comportamento, é como ela senta. Então a gente é o nosso hábito. E para estar hoje da forma que a gente está, já é um processo de muitos anos. E para mudar esse processo vão mais alguns. Agora, entre um e outro, tem a consciência. Eu acho que a gente está na grande década de se conscientizar, de parar de comer tanta porcaria, de organizar a nossa relação com o planeta. Então a gente tem que trazer isso que acaba indo para o estado do corpo físico, né? Que entra nesse lugar da fisiologia. Flexibilidade muscular, fibra muscular. A gente hoje não consegue reportar o pensamento como vai ser na nossa velhice, que hoje é o grande problema do mundo. E o Brasil pior, né? Porque você viaja para os Estados Unidos, você vai fazer um cruzeiro, se já teve oportunidade, não sei, mas se faz um cruzeiro internacional, você vê, assim, 40% do navio são senhores aposentados, os casados, que estão ali usufruindo da sua aposentadoria e muito bem, obrigado. Os gringos. No Brasil, quando você vai chegando perto de 60, você sabe que o que você tem para receber não vai pagar os remédios que você vai ter que tomar. A gente não está preparado para atender a quantidade. Eu tenho um amigo chamado Alberto Alfieri, que no YouTube é o canal mais inscrito do Brasil, que é para ginástica de terceira idade. Ele, todos os dias tem publicações ali, e ele fala muito sobre isso, assim. Na pesquisa, que ele tem quase 2 milhões de inscritos no canal do YouTube para mobilidade em casa. Como é que eu posso fazer a ginástica com a vassoura?
Como é que eu posso, com o meu pano de prato, melhorar alguma coisa? E ele começou a fazer enquetes, e a pergunta e o medo da maioria dos idosos não é morrer, não é morrer filho, não é tomar remédio, é ter que depender de alguém para ir no banheiro. Dentro das nossas grandes preocupações do mundo, a gente não consegue projetar essa pergunta hoje, no nosso estado físico, que o maior medo do idoso é ter que depender de alguém para ir no banheiro. Então, e só chega nesse pensamento porque a gente não teve uma vida preparada para isso não acontecer. E aí entra a parte física, entra uma organização econômica, que a gente vem também de uma geração. Eu sou de uma época que a inflação era diária, né? Tinha tabela que um dia era um preço, outro dia é outro. Só podia comprar 2 leites na fila do leite, porque a escassez não era a abundância que é agora. Então não existia um pensamento de investimento, não existia um pensamento de aposentadoria, de guardar dinheiro para o futuro, porque de hoje para amanhã teu dinheiro desaparecia. Então a gente está com muitas novas oportunidades de se organizar e está perdendo essas oportunidades por não fazer. Exatamente porque tem abundância. E quando tem abundância, você não dá muito valor para aquilo nesse momento. E o que eu vejo que a gente mais está perdendo tempo é na saúde. Porque as pessoas acham que procedimentos e remédios e outros fazeres vão resolver, e em algum momento na sua vida essa fatura vai chegar. E vai vir pesada, né? Porque fatura de cartão de crédito são os juros mais caros do mercado. Exato. Infelizmente vai ser no seu corpo. Então se a gente não tomar algumas providências agora, isso vai implicar muitas coisas. Vou fazer mais um recorte aqui. Eu tive um estúdio de dança durante 8 anos. No primeiro dia tinham 14 professores. Eu sentei os professores e falei assim, o que a gente vai vender aqui? Porque eu sei que não é dança. Porque o que me levou para aquele lugar não foi a dança. Foi um estado. Eu querer estar feliz. Aí deu aquela pausa dramática, assim. Os professores de dança, se não é dança, a gente vai vender o quê? Um professor de dança de salão, dessa minha equipe, era professor de física na Federal do Paraná. E a gente comprou uma máquina fotográfica chamada Kirlian. Depois, você que está em casa, bote no Google. Fotos Kirlian, com K-Y. É uma máquina que você bota um dedo, a pequena que a gente começou a comprar, depois a gente comprou uma de corpo, e ela fotografa um campo de energia que todos somos, né? Você passa o braço na frente da TV, às vezes teu pelo arrepia. Você está no mercado, no carrinho, alguém te encosta, dá choque. Então isso é física quântica, a gente é um estado de energia e essa máquina capta essa frequência e transforma isso em cor. E a gente começou a fotografar os alunos de dança de salão antes da aula, escolhia os pares e depois da aula outra foto. Então a maioria das vezes o homem chegava muito vermelho, e vermelho é nervoso, ansioso, agitado, e escolhia uma dama que estava mais violeta, tranquila, calma, alegre, e botava os dois para fazer aula junto. Física quântica você transfere, é uma troca de energia. No final da aula ele estava metade violeta e ela estava metade vermelha. Isso nas aulas da noite. Aí a gente começou a estudar as aulas do meio-dia. As pessoas chegavam mais leves. Poucas pessoas estavam vermelhas ao meio-dia. Aí a gente começou a ver sábado de manhã. Tava uma maravilha. E aí, primeiro que eu peguei essa máquina e comecei a fotografar o rabo do gato, roupa de brechó, a maçã, chave do carro. E ali eu parei de comer carne. Eu como peixe, mas nenhum outro tipo de carne. E o peixe fresco, de peixaria. Porque quanto mais tempo da morte, mais vermelho aquilo você ingere. E você fica naquela cor de energia. E aquilo demora para sair ou para você trocar com o ambiente. Nunca tomei refrigerante na vida, né? Porque eu comecei com ginástica de aeróbica de competição, eu tinha 13 anos. Então o meu hábito já não me levava. Não fumo, não bebo, não uso drogas. Mas ali eu comecei a ver isso. As roupas que eu comprava, a chave do carro e as pessoas. Mas alimento foi a primeira coisa. Porque não tem jeito. É o que você ingere, é a energia que você emana. E toda pedrinha no lago é a energia que eu estou emanando aqui, são as pessoas que vão equalizar energeticamente comigo. Então você começa a ver até amigos que desapareceram. Já não dava frequência. Às vezes a gente encontra alguma pessoa e fala, eu não fui com a cara dela. É normal, né? A gente já... O santo não bateu. O santo não bateu. Existe uma camada de energia. Isso é física quântica. Isso não é saravá, sabe? Desce, diz o nome, não machuca o cavalo. E isso virou um estudo, virou uma tese de doutorado dele. A gente comprou uma máquina grande, as fotos, pena que eu não estou com o meu computador, senão eu ia te mostrar. As fotos de corpo da pessoa é incrível. Aí qual foi o estudo que eu fiz a partir daí?
A gente acorda normalmente bem. À noite, o teu cérebro tem pelo menos de 5 a 7 ciclos de sono profundo, né? Estado alfa, beta, sonha. Aqui você puxa a coberta, mexe o travesseiro e você sono profundo. A gente acorda violeta. Só que daí você aperta o soneco as 2 vezes. Já sai agitado. Mal tomar café, pega trânsito. Chega no trabalho ou na faculdade, para quem tá vendo, esqueci lá em casa, não sei o quê. Almoça correndo e mal. Já tem que voltar a fazer o que tem que fazer. E aí você chega à noite em casa. Para as pessoas que vivem com alguém, normalmente um acorda mais cedo que o outro. Mal se vê de manhã. E vão se encontrar que horas? Depois das 7 da noite em casa. De que cor? Se quer acabar com relacionamentos, só precisa fazer uma pergunta. Como foi o seu dia, meu amor? O que você vai falar? Você não sabe o que me aconteceu. Porque a Claudinete, de novo me enchendo o saco. Aí, a pessoa já te interrompe. Você acha que isso é problema? No meu trabalho. E não sei o que. O vermelho só vai aflorando. E depois disso quer fazer um amor gostoso. Não existe, gente. Isso é sinestesia, isso é energia. A gente evita isso. Eu demorei para entender isso, para chegar em casa, olhar para a pessoa que morava comigo, só respirava, comia. No outro dia de manhã, o que foi que aconteceu ontem, que você me pareceu não estar bem? Porque daí ela já tá violeta, daí é melhor para você fazer esse tipo de pergunta. A resposta vai ser assim, deixa para lá, já passou. Mas a nossa vaidade, a nossa vontade do imediatismo fica provocando essa energia de vai e volta, acaba a relação aqui. Aí você pega isso e traz para o teu âmbito profissional. Né? Que horas você apresenta o projeto, que horas você pede aumento, que horas você propõe uma ideia? Cara, até 2 da tarde. As pessoas estão abertas a te ouvir. Depois, às 3, elas têm uma pilha de problema para resolver. Você entrou na pilha errada. Não interessa o quão boa seja a tua ideia. Então, até isto é viver em sociedade. E quando a gente pensa assim, então, saindo da parte fisiológica, né, do que os exercícios fazem com a gente, o fato da gente procurar uma atividade, seja ela ir para academia, ou fazer dança, ou, sei lá, jiu-jitsu, qualquer outra coisa assim, isso também pode ser uma fuga da gente querer sair desse vermelho? Isso, não é nem fuga a palavra, é virar a chave. Porque quando a gente tá nesse lugar vermelho, e a gente começa a transmitir esse tipo de energia, e coisas ruins começam a acontecer, é nessa hora que você bate o minguinho assim na cama, dá o joelho na mesa, teu relógio, teu celular cai no chão e quebra a lente, sabe? Isso é ciclo de energia. E isso é o início de te levar para ansiedade e te levar para depressão. É difícil as pessoas saírem desse moinho. Porque daí as pessoas que chegam perto de você vão reclamar também das coisas dela. E a gente só vem absorvendo. Como é que vira a chave? Uma na meditação e outra em atividade física. Porque quimicamente teu corpo começa a promover outras coisas. Vá dar umas raquetadas, vá num saco de pancada, vá fazer uma aula de dança. Você sai outra pessoa. Não é que você esqueceu os problemas, você virou energia e agora você tem outro olhar sobre aquela situação, que não é um problema. Então, isso é a primeira coisa que todo mundo tem que fazer, mas a primeira coisa que a gente faz é recluso. Você não quer ver ninguém, você quer ficar sozinho, e daí você vai remoer, e aí você não sai desse ciclo, e a depressão, esse é o primeiro caminho, é assim, ó, é a queda de montanha-russa. É muito difícil as pessoas se perceberem, porque a gente sempre acha que tem a consciência e o controle. É igual quem fuma. Não, eu paro a hora que eu quero. Ela está há 30 anos dando essa resposta. Porque ela acha que tem esse controle, então ela não precisa parar agora. A gente sempre acha que tem algum controle. E aí a gente só vai afundando os níveis neurológicos desse controle. Depois, para recuperar, vai levar muito mais tempo. Verdade. E, Otávio, escutando você falar, né? Aonde tudo começou? Aonde tudo isso te levou em termos profissional e pessoal? Quem era o Otávio de quando entrou naquela porta, quis entrar naquela portinha lá, e o Otávio que é hoje? Eu tenho 48 anos, né? Então fazem 34 que eu tô nesse lugar. Eu só piorei. Porque quanto mais perguntas você começa a fazer, mais inconclusivo você vê que é o mundo, assim. E por outro lado, você vê que mais possibilidades isso te dá. Existem, na PNL, né, programação neurolinguística, existem níveis neurológicos. Então ela fala, tem
um determinado lugar que fala assim, quando você muda o ambiente que você está, obrigatoriamente você vai ter que mudar o seu comportamento. Vamos imaginar na pandemia, a gente trabalhava aqui, mas todo mundo foi trabalhar em casa. Se você tem criança, se é casado, se não é, você teve que mudar o teu comportamento em casa e em relação ao teu trabalho, porque você mudou o teu ambiente. Toda vez que você muda comportamento, obrigatoriamente você tem que desenvolver novas habilidades, que elas são diretamente relacionadas com comportamento. A minha mãe não sabia mexer no WhatsApp e nunca tinha entrado num meeting, num Zoom na vida. Hoje ela faz... Todo dia ela me bota num grupo. Depois que ela descobriu que faz grupo no WhatsApp, a minha vida acabou. Então eu tenho que todo dia, Otávio saiu do grupo, Otávio saiu do grupo. Mudou o ambiente, mudou o comportamento, adquiriu novas habilidades. Quando você adquire novas habilidades, você começa a revisitar o seu propósito. Por que exatamente eu estou fazendo isso? Por que eu estou há 20 anos nessa empresa? Porque a gente vem... O ser humano é um estado de conforto, né? Quanto menos energia você, como homem das cavernas, gasta, menos você precisa caçar para comer. Então a gente é confortável. Se largar num sofá, com uma TV, um livro e comida e bebida do lado, a pessoa nunca mais levanta dali. Não é um animal de estímulo de movimento. Então a gente busca esse estado de mobilidade zero. Então quando você começa a mudar comportamento e habilidade, você fica pensando, cara, mas por que disso? Por que eu estou fazendo isso? O que me move? E quando você... Deixa eu fazer um link agora. Tá. Aqui, já vou usar essa tua fala agora. Porque nós temos um momento no programa que nós chamamos de Momento Inspirar. E é nele em que você responde, o que move a sua vida? Eu já vou responder? Agora, pra já. O que move a sua vida? Vamos abrir uma caixinha para... O que move minha vida é essa primeira frase que hoje para mim é clara, mas durante 30 anos não me fazia sentido. Eu quero que as pessoas sintam o que eu senti. Eu quero entregar um instante de memória positiva. Essa é a minha função hoje. Quando eu entendi que eu dando aula, alguém saía melhor do que entrou, quando eu entendi que eu podia dar aula em muitos lugares e fazer alguns instantes na vida daquelas pessoas mais felizes, e aí eu vi que eu pensava em escala e não sabia que essa palavra existia. Então nasceu o meu grupo porque eu podia participar de muitos festivais e mais pessoas na plateia cabiam muito mais do que cabia numa sala de aula. Então indiretamente e sem saber, nunca esperei nada de um obrigado de volta. Eu ia estar entregando um instante de memória positiva para alguém. Aí eu montei uma escola de dança porque eu abri com 10 grupos de dança. Em escala era muito mais do que só o meu. Aí eu montei um festival de dança chamado FIH2. Inclusive esse ano foi a 20ª edição aqui em Curitiba, um festival de hip hop. Ele é o terceiro maior evento do mundo hoje. Vem 40 mil pessoas. São 3 mil dançarinos internacionais. Bailarinos da Beyoncé, coreógrafo, o cara que inventou o moonwalk e ensinou para o Michael Jackson, chamado Boogaloo Sam. Então são os criadores da cultura americana e no mundo inteiro. Os maiores dançarinos do mundo vêm para Curitiba, e Curitiba nem sabe que esse evento existe. Fazem 20 anos que esse evento existe. Aí você imagina que, ao invés de ter grupos povoando teatros, agora a gente está trazendo para um caldeirão emocional. É um instante de memória. O que é a nossa vida se não é a gente olhar para trás e lembrar de coisas? Toda memória ela é vinculada a uma memória afetiva e emocional, senão ela vai para a memória de descarte. E aí, depois do evento, eu entendi que eu tinha que fazer isso para outros lugares. E voltei a ativar um projeto que eu tenho há 26 anos chamado Criança que Dança. São crianças que nunca pisaram num palco, se apresentam para crianças que nunca sentaram na plateia. Na hora que nasceu a minha filha, mudou muito. Essa frase de eu quero que as pessoas sintam o que eu senti, ela virou para que eu quero que as crianças sintam o que eu senti. E eu entendo que até hoje todos somos ainda criança. Só precisa saber cadê aquele lugar que te tira o fôlego durante alguns instantes. Que num momento que alguém vai pensar em se matar, vai lembrar de que valeu a pena aquilo. Então eu vou esperar mais um pouquinho. Não vai ser hoje que eu vou morrer. E aonde eu descobri isso? O Criança que Dança virou a premiação do meu festival de hip hop. Que a gente pega os vencedores e leva para os lugares mais afetados do mundo. O projeto nasceu no Haiti durante alguns anos, que é um depósito de criança órfã. São mais de 60 mil crianças que não sabem cadê os pais, estão refugiados, se morreram nas catástrofes naturais. Em 10 anos, 100 mil pessoas morreram no Haiti. De terremoto, vulcão, guerra civil. É um caos. Não tem saneamento básico.
é um lugar que eu não vou nem descrever, e eu nunca permiti publicar fotos da nossa equipe que foi para lá, porque não precisa. Mas quando você volta de um lugar desse, você repensa muito sobre as coisas que você tem em casa, sobre o que você realmente precisa para viver e sobre o que a gente levou para o Haiti. E ali eu fortaleço muito isso. A gente levou um instante de memória. Aquelas crianças vão pensar em se matar. Mas talvez nesse dia elas falem, cara, aqueles brasileiros malucos, eles vão voltar no que vem. Não vai ser hoje, vou esperar. E o projeto agora está há 3 anos no Quênia. A gente vai em 6 aldeias para a África, com mais pessoas, foram 18 pessoas na última viagem. E passa 10 dias com crianças que... Eu vou te mostrar depois uma foto. Tem um lugar lá que a gente vai, que são 500 meninas que moram ali num galpão, que as mães morreram de AIDS e os pais tinham trancado elas em casa para morrer também. Porque naquela região, mulher até 13 anos não tem função. E como comer custa caro? Porque a gente foi em escolas que as crianças estavam há 2 dias sem comer, 3 dias sem tomar água. Então essas meninas foram trancadas em casa. E uma ONG que é de Curitiba, chamada Indeleza, tira essas meninas desses lares e leva para esse lugar para cuidar delas. Quando você passa uma noite, e a gente passou 5 lá, você volta repensando assim, quanto vale o instante? Você para de desperdiçar em menos tempo em rede social. E mais tempo em fazer um instante de memória positiva para alguém. Tem a Maya Angelou, uma negra vencedora de um monte de prêmios incríveis, que ela fala assim, as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas elas jamais irão esquecer o que você as fez sentir. Então, tudo isso para responder que é isso que me inspira hoje. Como é que eu posso botar uma memória positiva na tua cabeça? E tenho certeza que hoje está colocando mais memórias ainda na vida de muitas pessoas que estão aqui escutando a gente. Tomara que sim. Vamos entrar agora, Otávio, aqui no nosso segundo momento, que é o momento O que tem a ver? Então eu vou te lançar algumas palavras e você diz o que vem na sua cabeça, o que tem a ver. Então vamos lá. O que tem a ver com arte? Vida. O que tem a ver com dança? Amor próprio. O que tem a ver com motivação? Saber seus porquês. O que tem a ver com felicidade? Respirar quando eu abro os olhos. O que tem a ver com sucesso? Eu me olhar no espelho e bater palma. O que tem a ver com saúde? Eu poder ir no banheiro sozinho quando tiver 93 anos. Olha, eu tava esperando, falei, será que ele vai falar alguma coisa relacionada a isso? Não sei se você sabe, mas eu sou fisioterapeuta, né? E eu trabalho dentro de UTI. E essa é uma das principais queixas que a gente tem. Eles não veem a hora de chegar à fisioterapia para fazer os exercícios porque eles querem se virar sozinhos, eles querem ser independentes. Então, aí eu falei, será que ele vai falar alguma coisa? Puxa vida, que legal. E falando agora, Otávio, um pouquinho desse seu trabalho, né? Você participa, então, de vários festivais e falando de toda essa energia, né? Para as pessoas que vão lá e assistem. E nesses festivais, nesses eventos, são pessoas de diferentes áreas, né? Mas quando você junta, por exemplo, a área da arte, a área da educação, a área da economia, agora a gente falando muito dessa questão também do psicológico, todas essas áreas diferentes conseguem realmente chegar no mesmo propósito em quem está ali assistindo? Ah, consegue. Consegue porque, volto a reforçar, é memória afetiva. É isso. Se eu perguntar para você, me diga uma coisa nos últimos 7 dias que você se lembra que valeu a pena. Ficar deitada embaixo das cobertas com meu filho assistindo o desenho preferido dele nesse feriado que teve. Pronto. E daí eu posso perguntar em 1 mês. Tem pessoas que em 1 semana já não conseguem responder. Uma coisa que valeu a pena ter vivido na semana passada. Em 1 mês. Nossa. A pessoa entra em depressão, mas ela não consegue te responder. E se a gente entender que cada dia da nossa vida é uma página que você vira e o que você escreveu, e
e agora me ligar que eu não consigo, que eu não escrevi nada nos últimos 30 dias, então sair desse sistema do automatizar a tua vida e o estar presente e fazer valer a pena as pequenas coisas e ficar embaixo da coberta com os filhos. É isso. Os valores das coisas, tudo aquilo que você pode comprar não tem valor, né? Essa frase, ela é poderosa para isso. Preço é diferente de valor, né? Exatamente. Então a gente precisa voltar a valorizar esse tipo de instante. Eu tava pensando que hoje à tarde eu vou pegar minha filha e vou tomar café na casa da minha mãe. Porque eu tô liberado de um evento lá. E durante muito tempo, durante anos, 3:30 da tarde, eu fechava a minha agenda até 4:30 porque eu tomava café na minha mãe. Minha mãe, ela sofreu uma isquemia, né, um tipo de um derrame, e ela perdeu a memória. Ela ficou 4 meses no hospital, não lembrava quem era meu pai, quem era eu, quem era ninguém. Aí meu pai é pediatra, minha mãe é artista plástica. Meu pai tirou minha mãe do hospital e levou para casa. E ficou mais 3 meses. E aí a gente começou a comprar um monte de coisa, de sair do labirinto, palavras cruzadas, foto, vídeo e trabalho. Trabalho na cabeça da minha mãe. No 9º mês, minha mãe religou assim, ó. Parece que ela piscou aqui e acordou aqui. A gente voltou no mesmo neuro e ele não sabia explicar como é que as sinapses, né, por caminhos alternativos, conseguiram recuperar aquela memória. Não me interessa a opinião do neuro até hoje, porque fazem mais de 18 anos que minha mãe está muito bem, obrigado. Mas naquele período, e durante anos, quando estou em Curitiba, 3:30 da tarde, eu tomo café na minha mãe. Pode ser a reunião com o presidente mundial da Nike. Tem que ser 4:30. E aí, não é que eu não precise. Todos gostamos e precisamos de dinheiro para pagar as contas, né? Sem falsas palavras aqui. Mas eu mudo tudo que dá. Porque eu comecei a entender os valores que para mim são mais importantes. E aí, nessa hora, o teu propósito de sair da cama, você já sai vibrando. E quando você tem uma pedra dessa, que eu sei por que eu tô levantando, porque eu quero... Não sou eu. O meu bem-estar depende de eu fazer alguém também melhor. E quando eu jogo isso aqui, ó, vum, reverbera aquela pedrinha no lago, e aí começa tudo conspirar para que isso dê certo. Esse é o grande poder do universo, que as pessoas não acreditam. Existem 10 satélites no mundo, eu tenho essas fotos, depois eu vou te mandar tudo isso aqui, que ficam fotografando o campo de energia do planeta Terra. Que alguém tá no Google, bota isso aí, satélites da NASA, campo de energia do planeta Terra. O planeta Terra tem uma vibração que é 7,8 Hz de energia. No dia 11 de setembro, na Torre Gêmeas, esses 10 satélites, o planeta inteiro eles captam, bateu 11 Hz. 100 Hz. As fotos do campo de energia do planeta Terra, daqui a pouco todos fizeram isso aqui, ó. Porque as pessoas, e eu lembro muito bem dessa data, o que eu estava fazendo e aonde eu estava. Eu fiquei tão mal e eu chorei, que bilhões de pessoas também vendo aquilo, como está acontecendo agora na Palestina, mudam a frequência de um planeta. E isso começa a mudar um monte de coisa, a partir da energia que você sai da cama de manhã. Então, por isso que quando você começa uma rotina de um hábito mental, então hoje eu saio da cama, a primeira coisa, eu tenho no espelho do meu banheiro 20 coisas que eu agradeço e 20 coisas que eu afirmo. Todos os dias, há anos, eu lavo o rosto e leio. Eu tenho 2 halterezinhos no tapete do meu banheiro. E eu faço 5 minutinhos de qualquer coisa ali antes de escovar o dente. E eu já começo a trabalhar a circulação. E é aí que eu vou me arrumar e meu dia... gente, aí não é qualquer coisa para me derrubar. Vai ter que ser muito sério. Porque eu tô blindado. E quando você sai assim, ó, eu pareço a Barbie empoderada. Jogando os cabelos para tudo que é lado. Porque aí nem chega. A pessoa não vai problematizar para cima de você, ela vai buscar uma solução com você. Ela muda o modelo de pergunta. E aí você tá mais podendo ajudar os outros. E daí, cada vez que eu consigo ajudar alguém, já reforço o meu porquê ter saído da cama de manhã. E para concluir esse momento, então, do que tem a ver, eu pergunto, Otávio Nassur tem a ver com? Intensidade na vida. Viver com intensidade. Eu odeio coisa morna. O café que eu parei ali, ó. Nem vai não, ou é para fazer ou não faz. Eu sou de jogo, eu pulo de cabeça. Mas, né, gestão de risco a gente sempre vai fazer. Mas ou é para entrar, ou eu não vou molhando o pezinho na borda. Não faço isso. Mas vai se arrepender vou me arrepender de novo. Eu não me arrependo, eu aprendo. E eu vou errar em outra coisa.
Então eu aceito hoje, porque isso aqui é cultural, né? A nossa cultura em casa, familiar e escolar condena o erro. Errar é pecado no Brasil. E os lugares mais desenvolvidos no mundo, você entende que errar faz parte do processo. Você errar 2, 3 vezes na mesma coisa é uma escolha. Mas errar uma startup, qual é o mínimo viável possível? Qual é o menor impacto de erro para a gente melhorar e evoluir? Ninguém vai crescer na vida sem se errar. Não existe. Você fale com os maiores bilionários, maiores empresários. Eu participei de um negócio na aldeia, aqui em Curitiba, um coworking, que era uma noite chamada Smart Fail, uma noite de louvor ao erro. Eram 10 palestrantes, cada um tinha 8 minutos para falar tudo que deu errado na tua vida. A gente não podia falar do sucesso da vida. Só o que deu errado. Mas tenho certeza que não saíram vermelhos de lá. Não, eu fiquei impressionado. O dono do Ebanks, o cara pulou de avião e o paraquedas dele não abriu, né? Ele só não morreu porque ele veio batendo nas árvores, assim, ó. Aí eu falei, nossa, você tá pior que eu nessa, porque tá complicado. E aí você começa a ver o que aprendeu com aquilo, como é que ele aplica isso no negócio dele e os resultados que tem hoje. Quando a gente começa a pegar a nossa vida real e cria uma metodologia e presta atenção, esse nosso estado de alerta é cheio de oportunidade. Hoje eu trabalho como diretor artístico de uma grande agência aqui em Curitiba, mas semana retrasada eu estava na convenção do Boticário de Lideranças. Então, assim, eu atendo o CEO do Bote, o Model, os 9 vice-presidentes, a Volvo, lançamento de caminhão, inclusive tem um evento agora, FESPAC. Então, eu tenho circulado hoje em meio de pessoas muito bem posicionadas, tenho prestado muita atenção, mas eu me sinto muito tranquilo para conversar. Tem o Congresso Internacional de Felicidade que vai acontecer agora. Quando eu fui para esse congresso, eu montei o storytelling, eu preparei a palestra de um palestrante, que é um amigo meu chamado Diogo Bussi, que é um advogado, que uma das crianças que mais tinham epilepsia, ela chegava a ter de 80 a 100 convulsões diárias. E ele entrou contra a Anvisa para ter do cannabis lá uma medicação que era a única coisa que poderia tranquilizar. E foi o primeiro caso no Brasil que deu abertura para tratamento. E a palestra dele é Amor na Política. Só o tema já dá ruído, né? Amor na política quase que não se conversa. E eu montei essa palestra dele, ensaiei o Diogo lá. E quando eu acabei de ensaiá-lo, aí veio uma outra palestrante, muito renomada, falou assim, você me ensaia também? Falei, claro. Depois veio um outro palestrante que eu seguia nas redes sociais. Pode me ensaiar também? Falei, claro. Aí eu, falei, nossa, tem um mercado aqui. Ó. O que eu ensaiava na dança, minhas meninas de 13 anos. O que eu aprendi cenicamente, espacialmente. Nossa leitura é ocidental, é da esquerda para a direita. Então, quando você quer chamar atenção numa palestra, você anda da direita para a esquerda. Porque o teu cérebro não está acostumado com esse movimento e fica dando um reload para entender aquela imagem. Então, você mantém a atenção em você. Se eu falo indo para lá, tua atenção sai pela coxia. Então, fotografia, profundidade, posição de palco, tudo que eu estudei para coreografia, comecei a aplicar com palestrante. E aí eu entendi que esse mercado que tem crescido, não por um acaso, aí você tem que estar preparado para as oportunidades. Eu fui júri técnico no Faustão durante 7 anos, né? Então eu estava no camarim um dia lá, aí entrou um cara de 2 metros, 1,96 para ser bem exato. Um segurança, um outro de terno que eu falei, é empresário. Aí sentou e começamos a conversar. Era o Léo da dupla Vitor e Léo. E daí era 1h30 da tarde. O programa só gravava 7h30 da noite, lá no Fausto. A gente ia ficar 6 horas ali naquele camarim. Aí ele falou, Otávio, o que você faz? Nossa, eu tenho uma palestra de 400 slides, assim, ó. E fui passando. Isso, da dança. E daí, quando eu cheguei nesse palestrante amigo meu, o empresário dele falou, você prepara palestrante? Eu falei, preparo. E daí você faz todo o storytelling, faço, layout, treino a pessoa no palco e tudo. E dele, cara, o Léo vai ser palestrante. E a gente queria conversar com você. Eu falei, quando você quiser. Era domingo, né? Porque é ao vivo o programa. Segunda-feira eu cheguei em Curitiba, já tinha uma passagem para Uberlândia na terça. Aí fui para Uberlândia, fiquei uma semana. Bom, naquele ano o Léo deu 80 palestras. Dessa palestra que, né, chama-se O que os palcos não contam. Quando o empresário falou, Léo vai ser palestrante, aquele lado ruim nosso, falei assim, nossa, o cantor sertanejo? Né? Vai falar o quê?
E aí comecei a conviver com o Léo. Não vou nem falar da história dele. E entender a persona que é o Léo. Tem 2 pessoas que eu quero ser. O Rony, meu professor de aeróbica, e o Léo. Ninguém imagina a trajetória dos 2 de fugir de casa, de espancamento do pai, de se internarem num convento, de uma freira chamada Hortense que começou a ensinar a tocar violão, que daí eles não tinham de morar em Belo Horizonte quando eles foram pra lá depois. Eles moravam no Minas Tênis Clube pra catar bolinha de tênis pra poder dormir no clube. Aí quando eles juntaram um dinheirinho, pegaram um AP pequeno na frente de um boteco que eles iam tocar quinta-feira, a R$60 o cachê. Eles pegavam R$10, davam pro porteiro, para enquanto eles cantavam, o porteiro ia lá e pegava nome e telefone de todo mundo para convidar na próxima quinta, e assim eles começaram a fazer. Quem eles se tornaram na dupla inteira. Então ninguém sabe, né? Quando fecha as cortinas, as outras 23 horas daquele sucesso de uma hora que as pessoas estão vendo. E ali foi desdobrando um monte de outras coisas que eu falei, cara, aquele grupo de dança me ensinou muito mais do que eu imaginava. Uhum. E daí nessa hoje gestão dos grandes líderes, eu falo, nossa, se eu conseguia fazer as meninas, 35 mulheres de 13 a 17 anos, dançarem conforme uma mesma música, nossa, hoje eu olho o empresário e falo, deixa comigo, pode ir pra praia. Isso aqui me dá 3 horas, já tá resolvido. Olha, Otávio, eu vou falar assim, se eu puder resumir esse programa, eu daria esse título pra ele. Dancei e me dei muito bem. Mas isso é ótimo. Não é verdade? Dancei e me dei muito bem. Quem não dança, vai dançar. Exato, exato. Puxa, que papo gostoso. Nossa, meu Deus do céu. Otávio, eu queria te agradecer demais pela sua presença aqui com a gente. Tenho certeza que várias pessoas que estão ouvindo a gente também se sentiram tocadas, pode ter certeza absoluta, e queria abrir esse espaço agora para suas considerações finais. Eu vou terminar com uma frase que eu levo tatuada em iniciais aqui, ó, de um filósofo chamado Immanuel Kant. Ele fala assim: avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Então eu quero desejar para todo mundo que está vendo esse podcast agora as maiores dúvidas do mundo na tua vida. Que você não chegue na tua certeza. Porque é isso que vai te mover para o próximo passo. Certeza é estado de conforto. E não existe certeza no mundo líquido de Bauman. Então a gente... a habilidade, lembra que eu falei? Quando você começa a fazer mais perguntas do teu porquê, o teu propósito ele vai se moldando. Não tem certeza. Existe você saber o que faz bem e o que faz mal para você e para os outros. A partir daí, só gere mais dúvidas. Faça mais perguntas. Escute pessoas. E não tem melhores ou piores que você. Tem pessoas diferentes de você. E a gente vai aprendendo a respeitar opiniões. A gente vai aprendendo. A palavra personalidade vem do grego persona, que na Grécia Antiga era máscara. Por isso que o teatro tem aquele símbolo, né? De uma sorrindo e de uma triste. Porque na Grécia Antiga não tinha interpretação facial. Eles usavam máscaras para interpretar os personagens. Personalidade são máscaras de pessoas que existem à minha volta. Eu gosto do jeito que você fala, eu não gosto do jeito que ele corre. Eu gosto, eu não gosto. Eu sou um monte de gosto e não gosto de pessoas que vão passando na minha vida. Esse é o Otávio. Por isso que a gente, frequenciando mais positivo, melhores pessoas vão fazer parte da tua vida. Você vai descobrindo que cada final da vida você vai ter menos amigos, vai sobrar mais dedos na tua mão, quem realmente vale a pena. E aí você começa a entender que você é a melhor pessoa para valer a pena. Primeiro, máscaras de oxigênio em você. Primeiro, se salve. Primeiro, tenha certeza e depois você vai ajudar alguém. Muito obrigada. É isso. Meu beijo vai para minha mãe, para meu pai e para você. Uau, me senti a Xuxa aqui agora. Gente, muito obrigada pela presença de vocês que assistiram ao nosso podcast ou então que nos ouviram. Continuo solicitando aí para vocês, interajam com a gente para a gente ter pessoas como o Otávio aqui na nossa bancada. E te pergunto mais uma vez, e para você, o que tem a ver com saúde? Até a próxima.